Hoje nós vamos falar um pouquinho de Cielo. Muitos de vocês devem ter pedido ela justamente por conta dos resultados que ela entregou recentemente. Ela e Santander abriram aí a temporada de resultados do quarto trimestre de 2019 e o que aconteceu com Cielo foi que ela entregou resultados bem aquém do que o mercado esperava, apesar de que o mercado já esperava que não teriam aí resultados tão bons assim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses resultados, sobre a situação atual de Cielo e, claro, o que tem acontecido e talvez algumas perspectivas ou pelo menos algumas decisões que ela tem tomado e que podem refletir diretamente nas suas ações. Pois bem, antes de começar, eu vou pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal e deixarem um like, que é muito importante. E aí vamos falar agora de Cielo, então, gente. Ela tá listada na nossa bolsa de valores desde 2009 no Novo Mercado, ou seja, ela tem um mais alto nível de governança corporativa. Só que existe um certo probleminha. Desde 2018 para cá, fim de 2017 também, ela tá acumulando aí uma queda de quase 70%. Suas ações já chegaram a valer quase R$40, mais de R$40, e hoje, nesse momento que eu estou dando uma olhadinha aqui no pitch da Clear, ela está sendo negociada aí em torno de R$7, ou seja, é uma queda bem acentuada, mas claro que tem motivo para tal. Só para vocês entenderem um pouquinho da história de Cielo, ou pelo menos do ramo que ela atua e que está influenciando diretamente nos resultados que ela tem entregue, ela basicamente trabalha com maquininhas de cartão de crédito. Esse é o business dela, formas de pagamento e tal. E o que acontece, gente? Antes de Cielo ser Cielo, o nome da empresa era VisaNet. E por quê? Porque VisaNet era a única empresa que poderia trabalhar com a bandeira Visa. Só que chegou em 2009, algumas leis e normas foram mudadas ao ponto que essas empresas que trabalhavam com exclusividade para algumas bandeiras simplesmente não iria mais acontecer. Agora todas as empresas, a partir daquele momento, todas as empresas poderiam trabalhar com todas as bandeiras sem ter essa parada de ter exclusividade, que só a VisaNet poderia trabalhar com bandeira Visa e por aí vai. O que acontece? Quando isso passou a valer, a concorrência abriu espaço para a concorrência chegar, crescer e tomar espaço. E foi justamente isso que aconteceu de lá para cá. Muitas empresas novas, com maquininhas novas, com custos mais baixos, ou até mesmo as maquininhas muitas vezes de graça e com taxas menores, enfim. Várias coisas aconteceram, entrou a concorrência e a Cielo acabou perdendo um pouquinho do seu market share. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui na tela para vocês essa imagem para vocês entenderem qual é a fatia de mercado que ela domina. Ainda ela domina esse setor, porém, ela vem perdendo espaço ano a ano e é claro que isso preocupou a empresa e também os investidores. Tanto que depois desses últimos resultados, ela já informou que a gente até viu uma margem líquida dela caindo, tá? Tá em torno de 8,1%. Mas ela já avisou que essa margem pode cair ainda mais, porque ela vai sim sacrificar a margem para tentar manter ou aumentar o seu market share e ser mais competitiva neste mundo das maquininhas de cartão e meios de pagamento. Mas toda essa briga não começou necessariamente lá em 2009, porém nos últimos anos aí a gente viu algumas ações mais acentuadas que com certeza acabaram batendo de frente com o Cielo, como por exemplo o Itaú zerando aí as taxas para as maquininhas dos seus clientes. Também teve a questão de Safra Pay, também tem a questão de Mercado Pago, e todas essas empresas que foram surgindo com meios de pagamento e muitas vezes maquininhas de cartão mais acessíveis acabaram ganhando espaço. A Cielo, ela não dormiu tanto assim no ponto como muitas pessoas pensaram, tá? Porque ela criou também algumas novas tecnologias, tentou se modernizar. Como eu falei, ela tá sacrificando margem para tentar manter aí o seu market share. Ela criou aquela questão do pagamento por QR Code sem ter a necessidade de ter a maquininha em si ou até mesmo ter o cartão de crédito. Então, assim, ela está tentando sobreviver no meio de tantas outras empresas concorrentes. Só que o que acontece? Foi feita uma pesquisa e os lojistas e empresários apontaram que sim, as coisas mais importantes que eles levam em consideração quando vão escolher as formas de pagamento que vão oferecer nos seus estabelecimentos ou a maquininha, primeiro, claro, são as taxas que as maquininhas cobram, que as empresas cobram, seja das transações de crédito, débito ou até mesmo da antecipação de crédito, e também a possibilidade de receber um maior número de bandeiras. Então,
Tem algumas maquininhas que às vezes está ali limitado a receber 4, 5 bandeiras, enquanto outras estão lá oferecendo para receber, sei lá, 10, 15, 20 bandeiras diferentes, né? Visa, Mastercard, etc e tal. Então, isso é um ponto bem relevante e assim a Cielo ela tenta se manter competitiva dentro desse mercado. Agora vamos falar um pouquinho sobre os números dela. Eu já falei de margem líquida, já falei da queda que ela teve, mas vamos um pouquinho mais a fundo nesse tema. Pois bem, ela entregou um lucro quase 50% menor do que o período anterior, 49,7% basicamente. Isso porque a gente está falando de um aumento de quase 9% nas movimentações financeiras, nas transações financeiras. Só que como ela teve que sacrificar um pouco das suas margens, também teve um aumento no seu custo operacional e também no seu endividamento em relação ao mesmo período do ano de 2018, então, consequentemente, o seu lucro líquido acabou sendo menor. Quando a gente fala do endividamento de Cielo, ela não é uma empresa tão alavancada assim. Ela está em torno aí de 1,5 vezes, quando a gente olha aquele indicador da dívida líquida pelo EBITDA. E esse endividamento, ela considera que é necessário e está controlado por conta das operações de adquirência e também antecipação de crédito. Então, no fim das contas, ela acaba precisando se endividar um pouquinho mais para conseguir operacionalizar toda essa demanda de maneiras de pagamento e principalmente de quem recebe, né, os pagamentos em crédito, débito e muitas vezes quer fazer antecipação desse crédito. E aí, gente, vamos para outros dados, porque a gente acha que tá tudo ruim, mas a gente tem que entender que, ainda que ela tenha tido queda no lucro, ela ainda assim entrega lucro. Consequentemente, ela também paga dividendos. Ela já foi considerada aí uma das melhores pagadoras de dividendos, teve anos que ela pagou 10, 12% ao ano em dividendos, tanto que ela já veio, inclusive, acho que parar em algum ranking de pagadoras de dividendos aqui do canal. Só que o que acontece? Isso foi antes do ano passado, porque ela distribui aí quase 70% do seu lucro líquido, e aí quando chegou no passado que ela viu que a coisa realmente apertou, ela emitiu um comunicado dizendo que ela ia sim continuar pagando os dividendos, porém aí na faixa de 30% do seu lucro líquido, o que fez com que esses dividendos caíssem um pouquinho e hoje estejam girando aí em torno de 6 a 7%, o que ainda assim é bom, porém talvez a gente veja esse número diminuir um pouquinho mais, visto que ela já disse que vai sacrificar mais as margens e provavelmente o lucro líquido vai diminuir também. Enfim, outros dados que eu sei que vocês gostam que eu traga para vocês. Quando a gente fala do ROI, ela tem um ROI de 16% aproximadamente. E a gente considera que isso é bom, só que olhando isoladamente. Quando a gente olha o passado dela, que ela já teve ROI aí acima de 20 e poucos por cento, então a gente entende que houve uma piora, mas ainda assim ela entrega resultados satisfatórios, vamos dizer assim. Tem muita gente que acredita que ela vai conseguir dar a volta por cima de todas essas pedras no sapato que ela tem encontrado, e tem gente que não, que acha que infelizmente esse mercado de maquininhas de cartão está cada vez mais difícil uma empresa se consolidar nesse mercado sem, enfim, grandes percalços aí no meio do caminho. Se ela ainda assim ela é uma líder do mercado, mas ela está encontrando aí vários problemas que estão afetando diretamente os seus resultados. Como eu falei, ainda que sejam resultados positivos, houve uma grande piora e muitos estão esperando que continue nessa levada, tá? Que os próximos resultados sejam de margens ainda menores, talvez um lucro líquido ainda menor. Vamos aguardar os próximos episódios. Mas voltando e ainda falando um pouquinho de dividendos, vale ressaltar que ela entregou o resultado dela recentemente e também já anunciou pagamento de juros sobre capital próprio referente ao resultado do quarto tri e também juros sobre capital próprio complementar. Então ela vai pagar aí quase 81 milhões em JCP e eles devem ser pagos no dia 13 de fevereiro. Então, para quem é acionista, fique atento a essas datas e a esse comunicado que ela emitiu também. Enfim, gente, um último indicador de preço que eu sei que vocês sempre pedem, apesar de que alguns não olham tanto dependendo da estratégia, é a questão do preço-lucro. O preço-lucro dela está sendo negociado hoje em torno de 12 vezes, ou seja, se você investir nela em aproximadamente 12 anos, é a estimativa que você iria ter o retorno dos seus investimentos. E aí, gente, dito tudo isso, uma coisa é fato, o
o mercado de cartão de crédito, de maquininha, está crescendo cada vez mais. Os empresários, lojistas, empreendedores estão entendendo que sim, há uma necessidade muito grande de você oferecer esse meio de pagamento para os seus clientes. Até mesmo quando você vai passar as férias na praia, você vê que antigamente aqueles ambulantes que usavam só dinheiro e tudo mais, hoje eles já carregam maquininhas de cartão. Então isso é uma realidade, é uma demanda que tem crescido bastante por conta do mercado e, consequentemente, também acaba dando oportunidade para várias outras empresas entrarem neste ramo. É claro que quando a gente olha para o microempreendedor individual, quando a gente olha para o pequeno empresário, eles acabam muitas vezes priorizando os custos. Então tem muitas maquininhas aí que são custo zero, que tem taxas reduzidas, quando não é para o parcelamento e essas coisas assim. Então essa guerra acaba ficando bem grande. E aí, dito tudo isso, fazendo todas essas observações, entendendo que cada vez mais as pessoas utilizam cartão de crédito, em alguns casos como um complemento do salário, ou em alguns casos simplesmente pela facilidade de não precisar dar com dinheiro, de poder parcelar uma compra, alguma coisa nesse sentido, eu quero saber de vocês, quais são as expectativas de vocês para a Cielo? Vocês acham que ela volta a crescer ao longo do tempo? Vocês acham que ela consegue sim aumentar o seu market share perante toda a concorrência? Ou, aliás, vocês investem em Cielo? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e já não esqueçam de pedir qual é a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa o seu like agora, se inscreva no canal, clica no sininho que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo.